Substituição tributária do ICMS, noções gerais. Nós vamos tratar agora da substituição tributária nas operações subsequentes, que é o objeto desse mini curso. Nós começamos lá na primeira aula exemplificando a substituição tributária com esse desenho aqui, né? E foi mencionado que quando se fala em substituição tributária, nós não temos o recolhimento por cada um dos contribuintes. O recolhimento é concentrado no contribuinte do início da cadeia. Nessa situação, como que vai se processar o recolhimento do ICMS desses contribuintes que vão deixar de recolher o ICMS das suas operações? Como que esse fabricante que está no início da cadeia vai fazer esse recolhimento? Então, vamos demonstrar como isso pode vir a acontecer. Nós temos o fabricante que vai fazer ali a saída para o atacadista, né? E esse fabricante emitiu a nota dele com valor de R$ 1.000, em função do alíquota de 18%, teve R$ 180 de ICMS na nota fiscal. Esse atacadista colocou essa mercadoria no seu estoque, veio ali à loja comprar esse material. Nós sabíamos que o atacadista teria ali uma margem de 50% em relação ao preço do fabricante. Ele venderia essa mercadoria para a loja por R$ 1.500. Aí a loja também tem a sua margem. Quando vier o consumidor final comprar essa mercadoria, a loja vai agregar também essa margem que nós definimos aí em 50%. Tudo isso é exemplo. Não vai depois falar que eu disse que sempre alguém aumenta o preço em 50%, que não é bem isso. Cada negócio tem a sua margem, a sua realidade. Pois bem, quando nós temos a substituição tributária, esse contribuinte do início da cadeia que vai ser obrigado a recolher o imposto de todos os demais, ele tem que ter uma ideia, tem que saber mais ou menos por qual valor o último da cadeia vai fazer a saída para o consumidor final. Então, aqui, nesse caso, como que ele fica sabendo desse preço aqui? Melhor assim, né? Como que ele fica sabendo desse preço aqui? A legislação vai estabelecer. Às vezes, esse preço é definido por ele mesmo, veículo, por exemplo. Ou esse preço é um órgão regulador que estabelece. Ou esse preço pode ser publicado uma norma estabelecendo qual será a diferença entre o preço praticado pelo fabricante e o preço da loja. De alguma forma, esse fabricante sabe que a loja vai fazer a saída para o consumidor final por R$ 2.250. Tendo esse conhecimento, o que esse fabricante vai fazer? Pegar esse valor presumido, aplicar a alíquota do ICMS que essa mercadoria tem e vai chegar no valor do imposto que essa loja teria que recolher. O ICMS é um imposto não cumulativo. Se a loja tem que pagar isso de ICMS, ela tem o direito a deduzir o imposto próprio da operação do fabricante. Então, o fabricante pega esse imposto e deduz o ICMS da operação própria
para chegar no valor do imposto devido, não só pela loja, mas também pelo atacadista. Ou seja, o imposto que, além do valor que ele recolhe, teria que ser recolhido até a saída para o consumidor final. Mas quem está fazendo esse cálculo é o fabricante. E ele está fazendo a venda para o atacadista. O que isso significa? O ICMS integra a própria base. E o destaque é mera indicação para fins de controle. Isso está na legislação. Dentro do preço do fabricante, nós temos o ICMS da operação própria. Agora, esse ICMS aqui não. Esse ICMS aqui, ele aparece justamente a partir do aumento do preço que é feito pelos outros contribuintes. Então, o que vai acontecer? Ao fazer a venda para o atacadista, o fabricante vai acrescentar ao seu preço o valor do ICMS que deveria ser recolhido pelos outros contribuintes da cadeia. Então, aí o atacadista, em vez de comprar esse material por R$ 1.000, ele vai comprar por R$ 1.000 mais 225. Vale observar que esse 225 ele tem um campo próprio na nota fiscal. Ele não vai ser somado ao preço. Numa nota fiscal com substituição tributária, a gente tem o valor da base e do ICMS da operação própria, que é o devido pelo próprio fabricante, e a base e o ICMS da substituição tributária, que é o imposto relativo às operações subsequentes. Quem vai recolher o ICMS da substituição é o fabricante, mas ele também vai ter que recolher o ICMS da operação própria. Esses dois impostos não se misturam. Esse vai numa guia e esse vai em outra. Inclusive, se o fabricante, por exemplo, tiver um saldo credor em decorrência de compras que ele fez, matéria-prima, material de embalagem, ou seja o que for, ele pode compensar com esse imposto aqui. Com esse aqui, ele não pode. Com esse imposto, só pode ser compensado o próprio imposto relativo à substituição tributária. Digamos que um cliente dele devolva a mercadoria e teve substituição tributária destacada. Aí ele pode compensar. Caso contrário, não. Esses dois impostos têm apuração distintas, separadas. A partir do momento que o fabricante vai fazer a sua venda e vai cobrar do atacadista o imposto relativo às operações subsequentes, o atacadista, ao emitir a sua nota, não destaca mais o ICMS. O que ele vai fazer é indicar que o imposto já foi recolhido por substituição. E o mesmo vai acontecer aqui com a loja. A loja também, quando for fazer a saída, vai informar que o imposto já foi recolhido por substituição. Então, toda a obrigação do recolhimento do imposto fica aqui com o fabricante. Agora, nesse processo todo, a gente tem algumas informações que elas deverão vir na legislação tributária. Que informações são essas? Quem é que, de fato, vai assumir essa condição de substituto? No nosso exemplo aqui, para ser mais fácil de entendimento, eu coloquei o fabricante, mas eu posso ter situações que não é apenas um fabricante que é um substituto tributário. Da mesma forma, não são todas as mercadorias que vão sofrer substituição. As mercadorias com substituição tributária são mercadorias específicas. Isso também deve vir na legislação. Também eu mencionei sobre o preço que vai ser utilizado como base de cálculo para a substituição tributária. Como que se compõe essa base? A legislação também vai ter que me trazer isso. Bem como a forma que esse cálculo
deverá ocorrer. Eu estou mencionando que tudo está na legislação, então a gente vai comentar um pouquinho sobre essa legislação. Nesse primeiro momento, a gente vai tratar da condição do substituto tributário. Em relação às mercadorias sujeitas à substituição, as normas para a formação da base de cálculo e os exemplos de cálculo, como esse cálculo é feito, isso vai ser tratado em outras aulas, ok? Quando a gente fala de substituição tributária, nós temos um convênio ICMS que consolida as normas. Esse convênio é o 142 de 2018. Esse convênio foi publicado em substituição a um outro convênio que veio com a proposta de consolidar as normas, que foi o 52 de 2017, mas ele teve várias cláusulas suspensas, aí foi revogado e o 142 foi publicado. Esse convênio, ele basicamente trata da substituição tributária nas operações interestaduais, porque é necessário ter uma norma consolidando as disposições para que todos os estados adotem. Mas ele também é aplicável em alguns aspectos em relação às operações internas, né? Quando nós tratamos da substituição tributária na operação interna, tem que haver previsão na lei estadual de cada unidade da federação. E aí a lei estadual que vai estabelecer o que deve ser feito, de que maneira. Claro que é importante respeitar algumas disposições que nós temos aqui no convênio, como, por exemplo, as mercadorias, que podem ter subvenção tributária. Quando se tratar de uma operação interestadual, é necessário que exista um acordo entre a unidade da federação de origem e a unidade da federação de destino, estabelecendo as condições da aplicação da substituição tributária, né? Essa norma pode ser um convênio ICMS. Quando a gente fala de um convênio, costuma tratar das operações com todos os estados, né? Costuma. E quando a gente tem um protocolo, ele pode ser assinado entre 2, 3, 4 estados. Então, não é difícil eu ter a substituição tributária com um determinado estado prevista num protocolo e com outro estado prevista em um outro protocolo, né? Então, antes de fazer uma operação interestadual, é necessário verificar se existe um acordo assinado com o outro estado, com o estado de destino da mercadoria, para entender se vai aplicar substituição tributária ou não. Quando é dentro do estado, é tranquilo. Vou lá no regulamento do meu estado e deve estar lá. No caso de substituição tributária nas operações internas, a legislação estadual vai estabelecer a aplicação. Então, é saída com destino a um estabelecimento localizado no território do mesmo estado. Então, as regras que eu tenho no nosso regulamento não podem ser aplicadas quando eu estou fazendo a saída para um outro estado. E quem é o substituto tributário? Lá no artigo, no meu regulamento, vai constar. Normalmente é um estabelecimento fabricante ou um estabelecimento importador, que o importador ele assume as mesmas condições do fabricante para efeito da substituição tributária, um arrematante de mercadoria importada do exterior e apreendida, né? Então, muitas vezes nós temos leilões feitos pela Receita Federal ou pela Secretaria da Fazenda de materiais que foram apreendidos. Quem arremata essa mercadoria se torna substituto tributário em relação a ela, como se ele fosse o importador.
quando ele for fazer a saída dessa mercadoria, ele vai ter que recolher o imposto por substituição. Lá no momento do arremate da mercadoria, ele tem que pagar os impostos do desembaraço aduaneiro, né? Que seria IPI, imposto de importação, imposto de exportação, etc. Importação, PIS, COFINS. Eu falei exportação de bobeira aqui. E na saída, como ele está na condição de substituto, ele vai recolher o imposto relativo à substituição tributária também. E eu posso ter a obrigação de recolher o imposto por substituição tributária para um estabelecimento que recebe a mercadoria de outro estado e veio sem retenção. Aí é o recolhimento da antecipação. Toda vez que alguém recolhe o ICMS por antecipação, ele está funcionando como substituto do imposto em relação às operações subsequentes, porque ele recolhe o imposto que ele deveria pagar na saída dessa mercadoria e o imposto relativo à saída do próximo, né? Se houver um outro na cadeia de circulação dessa mercadoria. Aqui eu coloquei um exemplo. Eu posso ter outras situações de substituto tributário definidos na legislação, como, por exemplo, quem tem um regime especial, empresas que são ligadas. Então, é necessário ver o que o seu regulamento determina. Quando você fala em substituição, tem que observar que isso é por mercadoria. Então, todas as mercadorias que estão sujeitas à substituição, elas vão ter uma norma específica. Eu não posso lá jogar tudo dentro de um caldeirão só. Só se aplica esse caldeirão só quando nós estamos falando de venda porta a porta, né? Que aí é uma forma de substituição. Mas quando a gente tem a substituição comum, isso é por mercadoria. Aqui eu vou mostrar um exemplo. Isso aqui é do regulamento do ICMS do Estado de São Paulo. O artigo 313-K, ele trata da substituição tributária sobre produto de limpeza. Então, existe uma portaria relacionando todos os materiais que se enquadram nessa regra de substituição tributária. E quem é o substituto? O fabricante, o importador, o arrematante de mercadoria importada do exterior e apreendida. Aqui eu coloquei um exemplo, mas lá você vai encontrar outros exemplos. Então, sempre vai verificar no seu regulamento quais são as disposições sobre quem vai ser o substituto tributário para cada mercadoria. O fabricante, importador ou arrematante é meio assim uma regra geral, né? Mas, além desses, a gente pode ter outros na condição de substituto tributário. E se eu estiver falando de uma operação interestadual? Aí nós vamos nos basear no convênio ICMS 142 de 2018, que estabelece que é necessário ter um convênio ou um protocolo ICMS tratando dessa substituição. Essa norma, convênio ou protocolo, vai trazer quais são as condições para aplicação da substituição, né? Qual é o material, quem vai ser o substituto, qual é a forma de cálculo e a alíquota aplicável para essa substituição. A forma de cálculo, normalmente, eles remetem para o que estabelece o estado de destino da mercadoria, né? E a alíquota, quando eu falar de substituição, como eu vou recolher o imposto para um outro estado, é justamente a legislação do estado de destino é que determina que a alíquota será aplicada. Porque quando eu falo de substituição numa operação interestadual, eu vou ter dois ICMS, né? O ICMS da operação própria, que vai ser calculado com base na alíquota interestadual, e o ICMS relativo à substituição tributária,
que vai ser calculado aplicando-se a alíquota interna no estado de destino. Então, essa regra está prevista lá no convênio ou no protocolo, mas a gente já sabe que precisa observar o que estabelece a legislação do estado de destino. Aqui eu falei o F é a unidade da federação de destino, porque tem o Distrito Federal também, né? E o imposto a ser retido por substituição, além do imposto relativo às operações subsequentes, né, que seria o imposto devido até a saída para o consumidor final, quando nós tratamos de operação interestadual, eu posso ter também o diferencial de alíquota, como a gente viu lá na Lei Complementar 87, de 96. E quem é o substituto tributário numa operação interestadual? Vai ser definido no convênio, no protocolo. Nas normas mais antigas, a gente encontrava industrial ou importador. Nas normas mais recentes, estão usando remetente. Isso significa que o substituto não precisa ser um industrial, pode ser um atacadista que está fazendo uma saída para outro estado. Eu vou saber quem é o substituto lendo o convênio ou o protocolo que estabelece a substituição tributária para aquela mercadoria e para aquele estado para o qual eu estou fazendo a saída. Inclusive, as normas antigas, elas passaram a ter essa definição de substituto de remetente, muitas delas foram alteradas, né? Aqui eu vou mostrar um exemplo de um protocolo, né, estabelecendo a substituição tributária numa operação interestadual, que é o protocolo ICMS 34 de 2014. Esse protocolo, ele trata apenas de 2 estados, Rio de Janeiro e São Paulo. Isso quer dizer que, se você está no Rio, fazendo uma saída, por exemplo, para a Bahia, mesmo que exista substituição, a base não vai ser esse protocolo, vai ser um outro. Muitas vezes a gente tem protocolos que são alterados, né? E outros estados passam a integrar. Também é uma coisa a ser observada. Então, aqui, quais são os estados envolvidos? Rio de Janeiro e São Paulo. Quem vai ser o substituto? O remetente. Está vendo? Fica atribuída ao estabelecimento remetente. Aí ele pode ser industrial, pode ser importador, pode ser um atacadista. Na qualidade de sujeito passivo por substituição tributária, ou seja, ele passa a ser contribuinte, obrigado ao recolhimento do imposto devido por um outro contribuinte na condição de substituto, né? E ele vai ter a responsabilidade de reter e recolher o ICMS relativo às operações subsequentes. Então, esse remetente, ele vai ter que ter uma ideia de qual será o valor praticado na saída para o consumidor final. Encontrando essa base, vai aplicar a alíquota do imposto previsto lá no estado de destino, vai abater o seu imposto, eu já estou explicando o cálculo, mas a gente vai ver isso mais para frente, e vai recolher esse valor apurado para o estado de destino. Só que eu tenho uma outra informação aqui. Aplica-se também essa obrigação de reter e recolher o ICMS a diferença entre a alíquota interna e a interestadual, sobre a base de cálculo da operação própria, incluindo, quando for o caso, os relativos a frete, seguro, etc. Aqui nós estamos falando do famoso diferencial de alíquota. Mas quando que eu vou calcular esse diferencial de alíquota?
na hipótese de entrada decorrente de operação interestadual em estabelecimento de contribuinte de mercadoria destinada ao uso, consumo e também ao ativo, né? É que quando fala em ativo, a gente está dentro do uso. O que isso significa? Se eu tenho uma operação com outro estado e esse material é destinado ao uso ou consumo, o diferencial de alíquota que o destinatário teria que recolher na entrada no seu estabelecimento é devido por substituição tributária. Agora, quando não tem a substituição, o próprio destinatário é que faz esse recolhimento. Está vendo por que é tão importante saber qual é a destinação que será dada à mercadoria pelo destinatário? Então, em todas as negociações, o vendedor sempre tem que perguntar o que o destinatário vai fazer. Porque dependendo dessa destinação, imagina se é uma mercadoria que tem substituição tributária numa operação interestadual. O cálculo do ICMS a ser retido em relação às operações subsequentes é um. O cálculo do ICMS a ser retido pelo diferencial de alíquota é outro. E aqui nós temos um agravante, nós temos que conhecer como o estado de destino determina que esse cálculo seja feito. Tem alguns estados aí que querem que o cálculo seja feito por dentro. Aqui, eles falam que é sobre a base de cálculo da operação própria, mas como o estado de destino, a legislação do estado de destino que prevalece, e a gente vai ver depois que o próprio convênio 142 também tem essa previsão, então é sempre importante verificar o que a legislação do estado de destino determina, senão essa mercadoria pode ficar parada em barreira e ter muita dor de cabeça. Bom, com esse assunto nós encerramos essa aula e a partir da próxima a gente vai verificar quais são as mercadorias sujeitas à substituição tributária.